Olá, pessoal! Estamos aqui com a equipe da Pascom para celebrar nosso primeiro podcast referente ao tempo da Quaresma. Estamos aqui com o Frei Robério, que é o pároco da Igreja Nossa Senhora do Rosário e também o guardião do nosso convento. Então, boa tarde, Frei. Vamos começar aqui algumas perguntas. Boa tarde, Renata. Boa tarde também a toda a equipe aqui da Pascom da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Uma boa tarde também a quem nos acompanha através desse podcast. Então, Frei, vamos começar aqui. Com suas palavras, o senhor poderia explicar o que seria a Quaresma a gente aqui? A Quaresma, o próprio nome já induz 40. São 40 dias que antecedem a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério pascal, e que é um tempo dedicado à preparação para a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é paixão, morte e ressurreição do Senhor. É um tempo oportuno de preparação para que, quando chegar o tempo da Páscoa, estejamos preparados como se fosse um retiro espiritual para nos tornar mais santos para a celebração da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, recentemente a gente teve a celebração da Santa Missa na quarta-feira de cinzas, agora dia 5 de março. E eu queria que você pudesse explicar um pouco para a gente o significado e o sentido da imposição das cinzas. A quarta-feira de cinzas é o dia, a data que se inicia a Quaresma. Sim. E na quarta-feira de cinzas, o nome já está dizendo, há, durante a celebração, inclusive esse gesto, esse rito, substitui o ato penitencial, a recepção das cinzas, para lembrar a importância de estar com a humildade, preparando-se, buscando o arrependimento das faltas e o reconhecimento de que nós vivemos a nossa vida, ela é aqui marcada também por uma etapa. E lembrar também a nossa origem. Durante esse tempo, até pouco antes da quarta-feira de cinzas, as leituras da Santa Missa durante a semana eram tiradas do livro dos Gênesis, que narrava a criação e como se deu a criação do homem e da mulher, né, do ser humano. Então, para lembrar também a nossa origem e também para onde nós voltamos. Do pó viestes e do pó poderás ao pó poderás voltar. E lembrar também a necessidade dessa humildade, de reconhecer que nós somos criaturas e na realidade humana há uma passagem passageira e que nós devemos voltar à nossa origem, que é o Criador. Sim. Como é que a gente aqui pode viver bem o tempo da Quaresma no dia a dia, né? A gente sabe que pode ser difícil, com algumas penitências que a gente coloca para si. Como é que pode ser esse tempo e viver de acordo com a igreja? Como falei logo na primeira resposta, que é um tempo de exercícios espirituais, como que um retiro espiritual. Então a igreja oferece sugestões de como vivenciar o tempo da Quaresma. Há, naturalmente, na organização litúrgica, celebrações para esta preparação, que ensejam, que motivam, que ensinam esta preparação, e também as obras de piedade, de penitência durante a Quaresma. Por exemplo, já na liturgia da palavra da quarta-feira de cinzas, no Evangelho, propriamente falado, dito, ele sugere 3 obras de caridade para que durante este tempo da Quaresma vivenciemos bem como preparação para celebrar a Páscoa. A oração, o jejum e a caridade. São obras de penitência que não devem ser só
vistas exteriormente, mas tem que partir do coração. Sentimentos que levam ao pensamento e à prática. E aí, a oração é fundamental. O cristão não pode viver sem oração. O jejum também para regrar a vida. Pode ser jejum de alimentos, pode ser jejum de alguma atitude exagerada que a pessoa tem, pode ser jejum da fala, se fala demais, pode ser jejum de qualquer prática que provoque, que possa levar ao exagero e tirar o foco da vida cristã. Então, o jejum é para lembrar isso. E deve lembrar e deve ajudar a quem pratica a se preparar, se aproximar mais, né, do Senhor pela santidade, né, pela vida de bom cristão. Então, essas três práticas devem ser vividas coerentemente, não só exteriormente, como preparação para a Páscoa. E também tem outras sugestões. Por exemplo, durante a Quaresma se reza as vias sacras. Aqui mesmo na paróquia, nós temos vias sacras às sextas-feiras na matriz, às 19 horas, temos vias sacras às quartas-feiras na Capela São Cristóvão e ainda temos via sacra na Capela da Sagrada Família, lá no Renascer, no bairro Renascer também, na sexta-feira à noite. E outros exercícios que a paróquia, a igreja vai sugerindo para a vivência e preparação do tempo quaresmal. Pronto. O senhor comentou sobre a oração no dia a dia, uma coisa que é muito importante, né, para nós cristãos. E que dicas o senhor dá para quem deseja melhorar a vida de oração durante a quaresma? A oração é fundamental. O próprio Jesus, a gente vai ver também nesse período da quaresma, até próximo da Páscoa, que vai ter um momento que Jesus vai alertar aos discípulos para ter cuidado justamente nisso. Jesus vai dizer a eles: vigiai e orai. Então a oração, ela é fundamental, necessária. Então, no tempo da quaresma, é intensificar mais as orações. Aqui, por exemplo, participar das celebrações, porque são momentos de oração de toda a comunidade, por excelência da Eucaristia e das celebrações penitenciais, como a Via Sacra, sem esquecer também da oração pessoal. É inadmissível que um cristão, todos os dias, mas mais ainda no tempo da quaresma, não dê um tempo maior para a oração pessoal também. Então, você jovem, até adulto mesmo ou criança, não vá dormir sem fazer a sua oração, mesmo que pequena, mesmo nunca sem dormir sem fazer pelo menos o sinal da cruz. E ao acordar também, né, a oração ela é fundamental. Bom, a gente sabe que a oração é fundamental e viver de acordo com a igreja também, né? Sobre o sacramento da confissão, que isso é muito incentivado durante a quaresma, como a gente pode se preparar para fazer uma confissão digna e boa? O sacramento da confissão é um dos 7 sacramentos e um dos da iniciação cristã, não é? Batismo, confissão, Eucaristia e Crisma. E é um sacramento também, como os demais, importantíssimos para a vida do cristão, porque é a possibilidade da reconciliação com Deus, consigo mesmo e com quem porventura tenha feito alguma maldade, né? Algum pecado. Então, o sacramento da confissão é necessário. Tanto é que Nosso Senhor deixou. Ele disse que quem precisasse, procurasse os apóstolos para fazer a sua confissão, acusar-se e pedir a bênção dada por Deus por intermédio dele, por meio dos apóstolos. E esse sacramento é um bem muito grande para a igreja. Como se preparar? É fazer o exame de consciência. A igreja, ela ensina que o cristão católico deve, pelo menos uma vez no ano, buscar a confissão, de maneira especial na Páscoa da ressurreição do Senhor. Pelo menos uma vez no ano. Não quer dizer que, quando necessário, não se busque.
Só não pode é relaxar, achar que não precisa. Alguém que possa dizer, mas eu me confesso diretamente com Deus. Tá bem, mas quem é que vai dar a orientação? Quem é que vai dar a oração da absolvição? Se Nosso Senhor deixou, é porque deve ser buscado também, conforme a orientação dada por Ele. Então, esta consciência de buscar a confissão é também necessária para poder vivenciar os demais sacramentos, né? Por exemplo, da Eucaristia. Mas também não podemos achar que toda semana temos que buscar a confissão. Não. Buscar a confissão quando for preciso, quando for necessário. Nesse tempo da quaresma, a confissão faz parte, porque é um tempo de penitência. E aí, nesse tempo de penitência, a consciência vai também funcionar. Eu estou precisando de confissão? Então busca a confissão. Sobre o exame da consciência, para quem quiser saber mais sobre ou não sabe como começar, na internet a gente tem diversos tipos de exame, tem diversos PDFs, enfim. Então, Frei, nos tempos atuais, principalmente com a internet, o celular, com tantas distrações, como é que a gente pode manter o nosso foco espiritual para, durante os 40 dias, manter nosso foco e não sair desse foco? Olha, você mencionou aí um meio de comunicação muito importante e necessário até. Eu reconheço que é a importância e o bem que esse meio de comunicação pode trazer, pode fazer, que é a internet, as redes sociais. Porém, é preciso muito cuidado, porque assim como ele possibilita o bem, também possibilita o mal. E nestes tempos, a gente tem observado que tem feito muito mal as redes sociais. Eu já escutei também aí no noticiário, até mesmo vendo um especialista falar, que no Brasil já existem milhões de pessoas, não tanto, mas mais de 1 milhão de pessoas, fazendo tratamento psicológico por conta do uso exagerado do celular, das redes sociais. Então, é algo que, quando não é bem utilizado, faz o mal. Então, nesse tempo da quaresma, inclusive, é uma orientação, uma sugestão, que modere o uso do celular, modere-se o uso também das redes sociais, né? Para você ter o domínio, que não seja dominado, né? Nós temos que ter, nesse sentido, nestes meios, o domínio sobre eles, não ser dominado por eles. Aí entra a necessidade, quando se é dominado, de um tratamento. Porque também, quando mal utilizado, como disse, provoca o mal, provoca desentendimentos, provoca divisão nas amizades, na família, na relação em casa entre pais e filhos, tudo por conta disso. Inclusive, no Brasil, já agora foi regulamentada uma lei para proibir o uso do celular nas escolas. Houve um auê muito grande por conta disso. Mas por que chegou a esse ponto? Porque estava prejudicando a atenção, né, a aprendizagem e até a convivência lá na escola. Quer dizer, se usasse bem, não precisava que houvesse um sistema de ordenamento nesse sentido. Mas se houve é porque estava se exagerando. E nós cristãos podemos tomar como uma sugestão moderar um pouco o uso desse instrumento importante. Tanto é que nós estamos fazendo esse podcast utilizando esses meios. Então, são essas possibilidades que nos facilitam. Agora, devemos como saber utilizar. Então, a gente usa muito a internet hoje em dia, né? Isso é um fato realmente imprescindível hoje. E a gente sabe que todo exagero faz mal, né? Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os fiéis que desejam aproveitar a quaresma de uma forma mais profunda e transformadora. O que é que o senhor diria para esses fiéis? Eu deixo a minha mensagem para os paroquianos, todas as pessoas que tiverem acesso, que acompanhar esse nosso podcast, é que esse tempo da quaresma é para nós um tempo oportuno de preparação
para celebrar a Páscoa de Jesus. A Páscoa é vida nova, né? É a vitória de Jesus sobre a morte. Para nós, celebrar a Páscoa todos os anos é ter essa possibilidade de também nele ressurgir. E ressurgir com novas maneiras de pensar, novas maneiras de agir, novas maneiras de atuar. Nós que somos engajados na paróquia, de atuar na paróquia, a motivação, a animação, tendo em vista a evangelização, na família, melhorar o que for necessário para que se viva bem com os pais com os filhos, nas relações de amizade também, como eu me relaciono com os meus amigos, com as minhas amigas, na escola, no trabalho, ou seja, aonde quer que eu esteja, que nós estejamos, devemos demonstrar que passamos por uma transformação. A quaresma é para isso. Daí aqueles 3 obras de caridade que eu falei, deverão nos ajudar nesse processo que nós chamamos de conversão. É o processo de conversão. Então, estamos aqui com o banner da campanha da fraternidade. E esse ano o tema seria Ecologia Integral. Queria que o senhor explicasse um pouco mais para quem não sabe nem o porquê, nem o motivo dessa campanha ser esse tema esse ano. Pronto, Renata. A sua pergunta é muito oportuna, porque também durante a quaresma, há 61 anos, vocês nem sonhavam em nascer ainda, vocês da equipe da PASCOM. Desde 1964, que a igreja no Brasil, durante a quaresma, celebra também a campanha da fraternidade. É mais uma possibilidade, uma sugestão dada pela igreja para que nos preparemos bem para celebrar a Páscoa do Senhor, refletindo um tema que está ligado diretamente com a vida das pessoas, com a vida do povo, ou então com algum acontecimento, algo que esteja ligado à vida do povo, dores, sofrimentos, desgastes, fenômenos da natureza, como tem acontecido nos últimos anos. Por exemplo, no ano passado, se não me falha a memória, aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, que a capital, Porto Alegre, ficou inundada. Quantas pessoas não sofreram, estão sofrendo ainda as consequências? Ali tem a questão também humana, a falha humana, mas é uma reação também da natureza. Então, durante esse tempo todo, a cada ano, a igreja, inspirada, né, pela palavra de Deus, também pelo Espírito Santo, escolhe um tema que sugere à Igreja do Brasil, às dioceses, às igrejas particulares, esta reflexão durante a campanha. Este ano o tema é este: Fraternidade e Ecologia Integral. O lema: Deus viu que tudo era muito bom, tirado do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31, ou seja, fundamentado na palavra de Deus. E aí vocês estão vendo aqui as imagens. Essa imagem aqui é São Francisco, e aqui uma cidade grande, aqui do lado uma comunidade, e aqui um pouco de mata. Este ano, a igreja, mas nós franciscanos, celebramos 800 anos, né, do Cântico das Criaturas. Cântico muito bonito que fala dos louvores que nós devemos ter a Deus pela criação. Por isso São Francisco é lembrado, porque foi ele o cantor deste hino, Cântico das Criaturas. Faz 800 anos. Então, nesse jubileu dos 800 anos, a igreja, inspirada, escolheu esse tema, Ecologia Integral, porque tem a ver diretamente com a vida das pessoas. O trato com a natureza está diretamente ligado com o trato com a vida humana, porque nós dependemos da natureza. Então, a forma de lidar com a natureza vai também ditar a forma em que a natureza também reagirá com a nossa atuação com ela. A gente está vendo com as mudanças climáticas que o cuidado com a natureza deixa a desejar. Sim. Por isso a igreja toma esse tema para reflexão, é pertinente. E nesse tempo, porque é um tempo de penitência, que deve ajudar a gente a lembrar
da necessidade também da gente refletir sobre a nossa prática, né, no cuidado com a criação, com o que o Papa Francisco chama a casa comum, casa de todos os filhos e filhas de Deus, que é o mundo, a criatura de Deus. Pronto. E para os fiéis, como o senhor acha que a gente pode usar esse tema, tanto nesse tempo da Quaresma, o tempo de Páscoa, como no resto do ano? Como é que isso pode agregar na nossa vida e como a gente pode passar para outras pessoas esse tema? Pronto. Primeiro é conhecer, buscar informação sobre o tema, sobre a ecologia, sobre a ecologia integral, conhecer. E depois de conhecer, buscar aplicar isso no dia a dia da vida. Né? Por exemplo, todas as sextas-feiras, nas vias sacras, a gente reza a via sacra e também em sintonia com o tema da campanha da fraternidade. A gente vivencia a penitência revivendo tudo aquilo que Jesus passou até chegar à cruz. A via sacra é isso. Relembrar, celebrar, vivenciar naquele momento o que Jesus passou e também buscando ver também situações que nós, o povo e principalmente os mais necessitados, passam. A campanha da fraternidade é neste sentido. Então, conhecer e, através do conhecimento, fazer alguma coisa para mudar essa situação. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu não sou poderoso, eu não sou prefeito, eu não sou deputado, eu não sou governador, não sou presidente. Você pode fazer sim, com as coisas pequenas, inclusive em casa. A maneira de tratar os resíduos, o lixo, como é que eu coloco isso? Como é que eu coloco isso na rua? A maneira de pensar, ou então de lembrar, ou rezar por aqueles que estão diretamente engajados nas lutas para mudar essa situação, são também formas da gente participar, né, desta mudança que a campanha da fraternidade nos propõe. Bom, então com essa mensagem dada para os fiéis em relação à fraternidade da ecologia integral e sobre a Quaresma, a gente finaliza esse podcast com muito esclarecimento, né, de algumas dúvidas, tanto dos fiéis quanto aqui do pessoal, né? Então, é isso. Muito obrigado, Frei Robério, por vir aqui tirar nossas dúvidas. E é isso. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Espero que esse momento, esse podcast, seja um instrumento de esclarecimento, de motivação, né, para todos nós, né, para a paróquia, para todos aqueles que tiverem acesso a este podcast. Muito obrigado.